todos. Me chamo Lauren, sou assistente social há 14 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Educação, num programa chamado PROINAP, Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas. E recentemente também fui chamada no concurso da UERJ, então sou colega aí agora de instituição, né, do Ney, do Felipe. E isso, fui lotada no CAP, né, no Colégio de Aplicação da UERJ. Estou lá desde novembro, né, de 2020, então ainda estou me apropriando do trabalho, da dinâmica desse que é mais recente, né. Então fui convidada aí pelo GPS, né, e agradeço demais aí o convite. Fui contactada pelo Felipe, mas, né, sei que o convite também é parte do Ney, de todo o grupo do GPS. Então, agradeço aí pelo convite. E hoje vou tentar aqui falar um pouco, é um desafio para mim. Já peço aí imensas desculpas, porque é um difícil essa coisa de vídeo para mim. De vídeo sem tá interagindo, né? Gravar um vídeo tá sendo assim um exercício. Até para onde olhar, tô confusa aqui. Mas tô tentando, espero que dê certo. Então, me foi pedido para a gente conversar, né, sobre o conhecimento sobre a população usuária e trabalho com família. Eu fiz a minha dissertação, né, sobre justamente a relação escola e família, né, no trabalho do PROINAP, que é esse que eu vou me ater mais para falar aqui hoje com vocês. Então, eu escolhi, na verdade, um relato de uma experiência que é recente, que a gente ainda está trabalhando com ela, né? Ela foi de final de 2018, 2019, uma experiência que se deu, né, num trabalho presencial, né? Hoje a gente está em trabalho remoto, em grande parte já estamos retornando presencialmente na Prefeitura do Rio, mas esse trabalho foi feito ainda de forma presencial, né, nas escolas. Então, por que eu escolhi essa experiência? Eu acho que o relato dela vai poder deixar claro aí as minhas intenções, né? Então, essa experiência, eu acho que é importante dizer isso, é um trabalho que foi feito em equipe. A minha equipe sou eu, enquanto assistente social, e mais a outra assistente social, Luísa Viana, que executamos esse trabalho em 2 escolas que são localizadas aqui no Rio de Janeiro, na comunidade da Vila Cruzeiro. Fica na 4ª CRE, 4ª Coordenadoria Regional de Educação. Aqui o Rio de Janeiro se divide em 11 CREs, né, em 11 coordenadorias. E essas 2 escolas ficam nessa comunidade da Vila Cruzeiro, que, para quem é fora do Rio, elas são famosas, estão sempre, infelizmente, nos noticiários, por serem comunidades muito violentas e marcadas aí por questões da violência urbana. Então, essas escolas, né, essa experiência foi realizada nessas 2 escolas, né, que são escolas nos quais nós trabalhamos. E a gente acredita que o lugar reservado aos assistentes sociais que atuam na execução das políticas sociais, ela nos permite esse contato cotidiano com as famílias, né, com as suas demandas, as suas formas de organização e suas formas principalmente de circulação no território, né, que eu acho que isso diz muito pra gente, é importante a gente ouvir o que essas famílias dizem, né? Então, o tempo disponibilizado pela nossa equipe, né, para estar nesse espaço da escola, é importante a gente dizer que a gente trabalha realmente junto a essas escolas, junto à direção e ao grupo de professores dessas escolas, elas nos permitiu ter acesso, né, e conhecer as vulnerabilidades das quais essas famílias estão expostas. E acho que vale dizer de uma relação de confiança que essas famílias vão estabelecendo conosco, né, para nos falar das suas maiores vulnerabilidades, das suas maiores questões, né. A gente tem famílias que conseguem nos relatar as dificuldades, por exemplo, na circulação do território, por conta, né, de desentendimentos com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, por não poderem circular em determinadas, né, comunidades por conta, né, dessas questões. A gente tem famílias, né, que membros são envolvidos, né, no tráfico. Então,
todas essas questões aparecem nos atendimentos e aparecem aí na maneira de lidar com os serviços, né? Que é importante que a gente esteja atenta e esteja aí atuando também, né, nesse sentido. Então, qual foi a nossa intenção aí com essa pesquisa, né, com relação à frequência? A gente quis sair de um processo mais automatizado de trabalhar em frequência, porque essa é uma demanda muito recorrente aos assistentes sociais, principalmente aqui na política, né, do Rio de Janeiro. E sempre o pedido vem individualizado, né? Sempre a política trata a questão da frequência como uma questão individual, como se as famílias e as suas mazelas individuais que causassem a infrequência, né? E nós sabemos que a questão da infrequência ela é multicausal e ela deveria envolver a ação das diversas políticas públicas e das secretarias de forma articulada, mas não é isso que acontece. Então, sempre o pedido para nós vem dessa maneira, individualizada, que a gente trate as questões dessa maneira. Então, qual foi a nossa intenção? Primeiro, dar voz a essas famílias, que elas pudessem de verdade falar das suas mazelas, das suas questões, e tratar isso, primeiro, a nível de relação com a própria escola, né? Para que esses processos pudessem sair de um senso comum, de uma idealização ou de um preconceito, às vezes, da escola com relação a essas questões, e também levar essa questão a nível macro para cima, como a gente diz, né? Para a Secretaria de Educação, que é isso que a gente tem feito desde então, né? A gente tem utilizado essa pesquisa nas conversas aí com a nossa secretaria, com a nossa gestão maior. Infelizmente, muitas vezes, né, o que a gente apresenta, a política, ela faz... A gente apresenta uma coisa e ela faz outra, né? A interpretação dela é outra daquilo que a gente está levando. Mas a nossa tentativa tem sido nesse sentido, assim, né? De dar voz a essas famílias e essas questões a partir do que eles mesmos iriam apresentar, né? Então, essa comunidade, por exemplo, né, da Vila Cruzeiro, é uma comunidade que sofre com questões de infraestrutura muito grandes, né? É uma comunidade que tem morro, né? Ela é alta, então ela sofre com a falta d'água. Então, inclusive, uma dessas escolas que participa que a gente estava trabalhando e vai fazer essa pesquisa, ela só tem água porque ela recebe pelo carro-pipa. E também ela participa da manobra de água que é feita na comunidade, essa escola também participa. Então, ela só tem água por conta disso. Então, muitas das vezes essas questões, né, como a falta d'água, o esgoto aberto, os tiroteios, as patologias, né, recorrentes nas crianças, que é diarreia, sarna, vômito, são tratadas de maneira individual, né, como se a infraestrutura da comunidade não influenciasse diretamente, né, nessas questões e consequentemente, na frequência dessas crianças, né. Então, a nossa intenção maior foi essa, né, de trabalhar com dados empíricos a partir da fala dessas famílias, trazer isso à tona para a discussão, né. Então, como é que foi a metodologia desse trabalho? A gente se articulou com um especialista de políticas públicas, que ele pôde nos orientar tecnicamente, né, sobre como conduzir o processo, criar os instrumentos e produzir análise dos resultados, né, para consolidação desses dados estatísticos. Então, como é que a gente fez? A gente trabalhou com todos os alunos das turmas de primeiro ao terceiro ano de ambas as escolas, tá? Independente da listagem de 25% de infrequência. A gente trabalhou com todos os alunos. Então, e aí, o que a gente fez primeiro, né? A gente primeiro fez uma campanha de atualização dos telefones, né? Em ambas as escolas, pedimos que essa campanha iniciasse, porque tem uma rotatividade muito grande da troca desses números pelos familiares. Por questões econômicas, o chip é mais barato, então sempre tem essa troca aí de números com muita frequência. Então, como é que a gente fez? Primeiro foi a atualização dos telefones. E depois dessa campanha de atualização, o que a gente começou a fazer? A gente criou um formulário, isso foi amplamente divulgado na escola, junto aos professores, né? Esse trabalho, a gente criou um formulário em que as famílias e os alunos, a cada falta, eles iriam dizer o motivo da falta. Então, quando o aluno faltava, o professor ficava com esse formulário e ele tinha a questão de perguntar para o aluno por que ele faltou. E, completando 3 faltas, a gente ligava para as famílias. Aí, nós, o PROINAP, que fazíamos isso, ligávamos para as famílias para entender o motivo das faltas. Então, completava 3 faltas, a gente ligava para as famílias.
independente se era uma família muito faltosa, pouco faltosa, enfim, a gente ligava para todas as famílias. Então, tanto os professores colhiam esses dados dos alunos, como a gente colhia das famílias. Então, a gente tinha aí um apanhado de situações. O que a gente trabalhou com os professores? Que eles pudessem pegar a real motivo da falta, sem interpretação e sem juízo de valor. Por quê? Qual era o nosso temor? Qual era o nosso medo? Que as faltas já começassem a ser interpretadas desde o momento da pergunta. E essa não era a nossa intenção. Porque às vezes o que aparecia? Você pergunta para o aluno por que ele não veio, ele fala, eu não acordei. E aí esse não acordei ser interpretado, por exemplo, como desinteresse do aluno. E esse não era a nossa intenção. A gente queria entender o motivo desse não acordei. E isso apareceu nessa pesquisa por diversas vezes. O que acontecia muitas vezes nesse não acordei, como eu disse, alunos do 1º ao 3º ano, alunos muito jovens, que muitas vezes tinham a responsabilidade porque as famílias tinham que sair para trabalhar muito cedo. Isso apareceu várias vezes. Ou o celular não despertava, ou o celular despertava e eles eram pequenos, eles acabavam continuando dormindo. Então, muitas vezes essas famílias saem para trabalhar 4, 5 horas da manhã e o filho mais velho, que às vezes é o que tem 9 anos, é o que fica responsável por acordar os demais. Ou, às vezes, mesmo que não tenha irmãos, esses alunos muito pequenos são responsáveis por acordar, por se arrumar, por ir para a escola. Então, a gente queria que isso aparecesse de uma maneira que ficasse claro qual era a real situação dessas famílias. E quando a gente telefonava para elas, para entender o motivo das faltas, a gente sempre procurava entender de fato qual era a questão, né? O que elas estavam apresentando ali como questão para a gente, né? Para a escola, para a política pública, qual era a questão delas. Essa era a nossa maior intenção. Então, acho que cabe ressaltar que, para nós, o mais importante, o resultado que ficou mais claro para nós, e a gente tem gráficos disso, é uma pena eu não conseguir disponibilizar aqui agora, mas talvez no dia da apresentação, se for o caso, eu posso tentar mostrar esse gráfico. Que foi o que a gente conseguiu estabelecer aí junto com as escolas. Primeiro, 55% das justificativas não estavam no âmbito de atuação das unidades escolares. Acho que isso fica muito importante, né? Isso fica muito latente de que 55% das justificativas dadas não estão no âmbito da atuação das escolas. Estão no âmbito da atuação das demais políticas, das demais situações que essas famílias apresentam, das carências. Então, o que a gente conseguiu estabelecer, né, com esse gráfico? O que é gerenciável pelas escolas, ou seja, o que elas têm potencial de resolutividade das questões, e o que não é gerenciável, ou seja, que exige ações que estão no âmbito das demais políticas públicas, né? Então, como não gerenciável, o que mais apareceu foi segurança no trajeto, conflito armado, doença com atestado, problemas de estrutura devido à precariedade da política pública e problemas com transporte. Isso é não gerenciável. Isso foi o que mais apareceu. E o que significa isso? Escolas conflagradas em áreas de tiroteio e que às vezes, não necessariamente porque naquele momento, às vezes a escola não estava passando por tiroteio, mas a comunidade onde o aluno reside estava. Então, quando a gente coloca segurança no trajeto, ele não tem segurança para ir e vir. A outra questão, que a problemas de infraestrutura, por exemplo, né? São questões de falta d'água, questões que aparecem, o aluno não vem porque não tem tênis, o aluno não vem porque o tênis não secou, porque a roupa não secou. Então, são questões muito graves que aparecem, né, da situação dessas famílias e que puderam, né, a gente conseguiu, porque essas categorias todas elas foram construídas junto com as escolas. Quando a gente conseguiu todos os dados, né, a gente chegou a um número de mais de 3.000 dados, 3.000 justificativas. Então, a gente sentou com as direções das escolas e estabeleceu essas categorias. Então, todas essas, né, segurança no trajeto, conflito armado, doença com atestado e as demais, né, que são gerenciáveis pela escola, por exemplo, né, falta de interesse, bullying, horário diferenciado, tudo isso a gente foi construindo junto com as escolas essas categorias. Então, cada justificativa a gente ia colocando nessas categorias de acordo com esse estabelecimento que a gente fez com as direções. Então, acho que o principal para nós foi pegar essa fala das famílias e transformar elas em dados que a política possa ler de uma outra maneira.
Porque a gente não tem a inocência de achar que a política não sabe disso. A gente sabe que eles sabem. Inclusive, uma dessas escolas, que é essa que fica no Pico da Vila Cruzeiro, que eu falei que falta água, inclusive, na escola, ela não existe transporte público que leve até ela. Não existe. Muitas das crianças que estudam nessa escola, essa pesquisa, inclusive, nos levou a pedir transferência delas. Porque o que aconteceu é o seguinte, para algumas crianças acessarem essa escola, a família tem que pagar um mototáxi, porque ela fica lá no alto, moram em comunidades, mesmo ali do Complexo da Penha, porém distantes dessa escola. Então as famílias tinham que pagar um mototáxi para levar essas crianças, levar e buscar. Então é em torno de um gasto por dia de R$7 na época que era. Então, aí você bota isso por semana, né? Então, é um gasto muito pesado para essas famílias. Então, foram várias questões que foram começando a aparecer e demonstrando, não só para nós, mas também para a escola, a dificuldade que essas famílias vivenciam. Muitas das direções e muitos professores têm consciência disso. Mas quando você começa a esmiuçar esses detalhes, você traz a voz dessas famílias, você traz a realidade, o cotidiano dessas famílias, de uma maneira, inclusive em dados, né, estatísticos, a gente viu que isso faz uma diferença. Inclusive, tinha uma hipótese da escola que o dia que tinha maior infrequência era a segunda-feira. E elas diziam, os professores, a direção dizia que era segunda-feira justamente por conta do baile que acontecia no final de semana. E, de fato, a gente viu que isso era verídico. Era uma hipótese verídica. Segunda-feira era o dia mais infrequente. E não só porque o que aconteceu era o seguinte, se achava também que todo mundo ia para o baile. A questão não é essa. É que muitas famílias moram próximo ao baile. E o baile que acontece lá na Vila Cruzeiro, né, que era o baile da Gaiola, é um baile enorme, gigante. A gente tinha relatos, inclusive, do som quebrar coisas dentro da casa das pessoas, né? Quebrar vidro de janela, quebrar boxe, né? De tão alto que é. Então, muitas famílias não conseguiam dormir por causa do baile e essas crianças não iam também na segunda-feira. Não é porque as crianças frequentavam o baile, são as consequências disso na vida delas. E aí, uma outra coisa que a pesquisa trouxe também foi que a terça-feira era o dia de maior frequência em ambas as escolas. Então, a gente até falou, olha, é um dia importante, se vocês quiserem aplicar alguma coisa, fazer uma revisão, terça-feira é o dia que a escola está cheia. Então, acho que essa pesquisa trouxe luz para nós, que trabalhamos na política, mas também de demonstrar que, como eu disse, né, através de números, através de gráficos, o quão importante, né, a articulação com as demais políticas públicas, né? Por exemplo, uma outra questão que apareceu bastante é que muitos alunos alegavam a questão da falta por doença, mas não tinham atestado. E por que não tinham atestado? Porque doenças que são recorrentes, que são muito recorrentes, né? Sarna, vômito, diarreia, tá com dor de barriga, não sei o quê, o familiar não leva na clínica da família. E não é nem porque ele não quer, não. Primeiro, porque é tão recorrente. E segundo, que muitas vezes ele chega lá na clínica e não tem médico. Ele é atendido, às vezes, por um outro profissional, né? Que faz uma avaliação e aí não pode dar um atestado. Então, isso tudo começa a aparecer de uma maneira mais clara, né? Os alunos que apresentavam atestado, geralmente eram alunos que tinham doenças mais sérias, mais graves, às vezes até que tinham casos de internação, aí que traziam esse atestado. Então, a carência e a questão das políticas públicas vai ficando... Porque às vezes quando a família fala isso, a questão é que as famílias falam isso. Só que quando ela fala isso, às vezes é interpretado ali de uma maneira individual. Ah, essa família aí não quer nada, essa família, né, é do fulano, né, já... Então, a gente quis trazer isso em dado estatístico para que também desconstruísse essa visão das famílias pelas escolas. Uma outra questão também que apareceu muito na fala, quando a gente estava construindo a pesquisa pelos profissionais da escola, é que uma categoria que a gente definiu como mudança na dinâmica familiar. Que o que é? Era o aluno que muitas vezes ia para casa de parentes e não retornava. Não retornava na segunda-feira, ou então faltava na sexta-feira porque estava indo para casa de parentes. E aí, a gente conseguiu demonstrar através da pesquisa que esse percentual ele era muito baixo. As pessoas achavam que esse percentual era enorme, e ele era muito baixo. E muitas vezes essa ida para a casa de outros profissionais estava relacionada à violência na comunidade. Então, por exemplo, a mãe mandava para a casa da tia, para a casa da madrinha, para que, pelo menos no final de semana, a criança não vivenciasse aquele
território ali de violência, de tiroteio e de tudo mais. Então, até essa categoria, né, que a gente chama, e não só nessa categoria mudança na dinâmica familiar, também entrou a questão da doença na família, que influencia diretamente nessa frequência do aluno, que é o pai ou a mãe que não consegue atendimento, que fica doente dentro de casa, ou então que adoece, por exemplo, a gente tinha casos, né, da mãe que teve bebê e estava na maternidade com a criança tinha ficado em UTI em algum momento, não tinha quem trouxesse para a escola. Então, vai demonstrando a fragilidade da política pública através da fala dessas famílias. Essa foi a nossa maior intenção e isso que a gente tentou demonstrar em todos os gráficos, em todo o estudo que a gente fez, para que isso não ficasse como culpabilização dessas famílias, e sim que elas pudessem ser ouvidas realmente nas suas demandas. Então, acho que cabe ressaltar que a nossa principal objetivo foi justamente demonstrar para a educação, que é a política, né, que trabalhamos, que a infrequência ela não se acaba, ela não tem fim em si mesma, né? Que essa necessidade de uma política intersetorial da educação com as demais políticas, ela é necessária, é urgente, principalmente com a política de segurança pública no Rio de Janeiro, né? Porque a gente tem, por exemplo, períodos de férias em que você não tem um tiroteio e inicia a aula, o tiroteio começa. É impressionante, as famílias falam isso, as escolas falam isso, mas isso ninguém ouve, né? E não existe, a gente já falou isso tanto, assim, enquanto profissional, sabe? Dessa necessidade de articulação com a política de segurança pública. Isso sequer é pensado. E quando justamente a gente tem aí na demonstração dessa pesquisa, que justamente a questão da segurança pública nessas escolas principalmente, é uma questão que define a questão da infrequência. E a gente está dizendo aí de um direito à educação dessas crianças que está sendo violado, porque elas não têm nenhum direito de ir e vir. Isso é sério, isso é grave. A gente teve, em uma dessas escolas, no ano de 2019, uma aluna foi baleada. Né? Ela não estava na escola, mas ela estudava no turno da tarde e foi baleada na comunidade, no turno da manhã. Nesse dia a escola já não tinha funcionado por conta disso. Então, acho que a gente tenta trazer, através da voz dessas pessoas, né, essa questão, né, para a política de educação, assim, que é uma política muito burocratizada, muito engessada e com questões, né, é difícil falar, né, porque é uma secretaria muito hierarquizada, sabe, em suas questões. É difícil a gente conseguir dialogar para cima, a gente faz isso com muito esforço. A nossa equipe, né, do PROINAP, a gente tem essa tentativa sempre, assim, e isso foi mais uma tentativa da gente poder, né, fortalecer aí, problematizar essas questões, né, e fortalecer a questão dessas famílias e também desses profissionais de educação, né, que vivenciam essas questões nessas escolas. Em geral, essas famílias, elas não são convidadas a conversar, né, nesses espaços escolares. As famílias têm pouca voz. Apesar de existir o Conselho Escola-Comunidade, né, que é o canal aí de comunicação da escola com a família, né, um canal institucionalizado, né, democrático, onde você tem representantes, né, a direção da escola, representação de alunos, de funcionários, das famílias. O que a gente vê na prática é que isso é pouco explorado, né? Isso é pouco problematizado pelas escolas, né? Essa questão, geralmente o SEC, ele é chamado quando há um problema. Quando tem um problema na escola, vamos chamar o SEC para resolver essa questão. Isso acontece, né? O SEC ser soberano na decisão de alguns problemas. Porém, no dia a dia das escolas, esse diálogo com as famílias, ele ainda é muito distante, né? As famílias pouco influenciam nesse processo pedagógico, nesse processo, né, nessa discussão aí com as escolas, né? Então, acho que nós, como assistentes sociais, temos esse compromisso, né, de tentar, né, democratizar essa questão, né, das famílias dentro da escola. A gente procura caminhos e canais para que isso aconteça, né? Essa questão do fortalecimento do SEC, né, do Grêmio, é sempre um desafio para nós, mas é sempre a nossa tentativa, né? E de trazer essa comunidade escolar mais para dentro da escola. E não só naquelas ações, né? Porque isso acontece muito nas ações, a gente brinca dos amigos da escola, né? Tipo, tem um problema, chama a família aqui, vamos fazer um mutirão para resolver as questões da escola. Não que isso não seja importante, mas que essa família tem uma voz mais atuante dentro dessas instituições, né? Esse é sempre o nosso desafio, esse é, né, sempre o que a gente tenta fazer aí.
né? Então, eu trouxe essa experiência aí como forma de dialogar com o grupo, né? A partir das questões aí que me foram apresentadas. Espero ter conseguido passar a ideia, né, do trabalho e, assim, não consegui aqui demonstrar os gráficos, mas posso fazer isso posteriormente. E estou aberta aí às perguntas, né, aos questionamentos, no dia do encontro aí, para a gente conseguir trocar essas aprendizagens aí, tá bom? Agradeço aí mais uma vez o convite, muito obrigada. Peço desculpas aí pela inabilidade com essa questão do vídeo, porque para mim realmente está sendo um desafio. E aí a gente se encontra aí para debater essas questões, tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos, todas e todos.